Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Graças a Deus. Eu espero todos achar. Quem achou, diga graças a Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Um texto bastante conhecido, mas Deus usa a palavra dele para nos renovar. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel ao Senhor clamaram por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra é tudo para a nossa vida. Sem a Tua palavra, Deus, nós não conseguimos nada. Jesus, o Senhor é o centro de tudo. E glória seja dada ao Teu nome. O Teu Espírito Santo é aquele que nos faz entender a grandeza do que o Senhor fala. Nós vemos, Pai, essa ação do Teu Espírito, a Tua ação, Pai, e a ação do Senhor Jesus, que é Deus vivo, em uma unidade, em uma comunhão, através da Trindade, de uma pericorese, Deus, falando conosco. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. Nos faça sair daqui mais e mais renovados pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor já está no meio de nós, se manifestou no louvor, está, Pai, nos falando através da Tua palavra viva e eficaz. Revela-se a nós, porque nós temos sede do Senhor. Perdoa os nossos pecados, e tudo que seja empecilho para nos roubar, que caia por terra. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Podem sentar, irmãos, no nome de Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, e é um texto como a Bíblia Sagrada por completa. Nós aprendemos tantas coisas que podemos aplicar na nossa vida através dessa história, né? Onde Deus usa a vida de um homem por nome de Gideão. Um homem que não era diferente de mim e de você. Um homem que era limitado, um homem que era agricultor, um homem que colocava a mão na massa, que trabalhava, um homem que se achava, humanamente falando, o menor do seu clã, né, da casa do seu pai. E
nós observamos a vida de Gideão e aprendemos muitas coisas com Deus. O que Deus fez na vida de Gideão, através da vida de Gideão, de todo esse processo do povo de Israel. E eu quero dividir com os irmãos aqui, nesse pouco tempo que nós temos para meditarmos a palavra, no capítulo 6, essas lições que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero dividir com você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim, uma primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que quando há uma quebra de comunhão nossa com Deus, tudo começa a dar errado. Quando a nossa comunhão é quebrada, quando a nossa comunhão ela é prejudicada de alguma forma, nós começamos a enveredar, a ir por outros caminhos. Nós começamos a sair daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não que Deus perde o controle, Ele nunca vai perder. Mas nós começamos a sair de uma rota, de uma direção exata, para muitas vezes querermos agir e nos direcionar para uma rota que aparentemente é boa, mas que nos faz afundar. O povo de Israel estava assim, diz o texto que eles se afastaram do Senhor. E eu acho interessante que Deus, Ele é Deus de relacionamento. Quando nós observamos algumas versões, essa que nós lemos fala assim, ó, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas tem uma versão que fala muito comigo e ela é mais enfática, ela é mais clara. Diz assim, ó, porém os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Interessante, irmãos, essa coisa terrível do pecado que está no homem desde a queda, que afasta o homem de Deus, que nos esfria, que nos deixa longe da comunhão com o Espírito. Mas nós observamos que Deus é um Deus que trata também conosco, com cada personagem da Bíblia, em sua maioria na Bíblia Sagrada, de uma forma individual. Você já parou para notar isso? Deus trabalha com a individualidade. Por exemplo, Deus quando fala com Moisés, a sarça ardia, ela estava em chamas, mas ela não queimava. Mas Deus tratou o quê? Individualmente com Moisés. Com Jacó foi a mesma coisa. Quando ele fez aquela pedra ali, e ele colocou a cabeça, e ele deitou ali, e ele teve um sonho em que vinha uma escada até os céus, e anjos desciam e subiam. E Deus tratou de uma forma individual com Jacó. Quando nós observamos a vida de José, e nós sabemos da história dele, todos nós sabemos, que José, ele passa por aquele processo com seus irmãos, porque teve sonhos proféticos, de algo que Deus tinha para a vida deles, e aí o que acontece para a vida dele, os irmãos se levantam contra, e em um questionamento chegam a dizer mais ou menos assim, quem ele pensa que é? Para achar que Deus só fala com ele, para que o nosso pai, a nossa mãe se curve diante dele, quem ele pensa que ele é? Então isso gerou dentro do coração dos seus irmãos ódio, inveja. Mas Deus tratou com José de uma forma individual. Quando observamos a vida de Neemias, o copeiro do rei, tinha uma grande responsabilidade. Não era apenas um copeiro, mas era uma pessoa de confiança, de tremenda confiança, aonde tudo aquilo que o rei ia provar, ia se alimentar, Neemias tinha que provar antes. Então veja, irmãos, que diante de todas as pessoas, o tratamento do Deus eterno com cada um deles. E eu quero dizer para mim e para você que não é diferente conosco. Você sabe daqueles momentos que Deus chama você para uma conversa, trata com você, que o Espírito Santo ele vai no teu coração, e quando você menos pensa, Ele está falando com você, Ele está falando comigo, Ele fala conosco. Sabe, quando você menos pensa, Ele está falando comigo e com você. Minha esposa falou que ela estava atrás de casa lavando umas coisas no tanque, e de repente ela entrou e ela falou para Deus assim, Deus, por quê? O Senhor não fez aquilo lá que tanto eu queria. E ela começou a falar para Deus isso, e ela começou a falar para o Espírito Santo isso. E sabe o que foi que o Espírito Santo falou para ela, irmãos? Minha filha, sabe por que eu não fiz isso para você? Porque eu não sou seu empregado,
eu sou o seu Deus. Ela baixou a cabeça e disse: eu entendi. E adorou mesmo assim. Então, irmãos, Deus trata conosco individualmente. Na coletividade, sim, Deus se manifesta. Multiforme graça. Ninguém limita o poder e a ação divina. Eu não posso dizer, Deus apenas age daquela forma. Não, porque eu sou limitado, a minha mente está muito curta. Paulo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz assim: olha, não sei se na carne ou no espírito, mas eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ele não entendia. Então a gente precisa entender que Deus é um Deus de relacionamento, de individualidade também. Que eu e você possamos estar abertos para essa individualidade, para essa comunhão. Deus é um Deus de relacionamento, de comunhão, que trata conosco, assim como tratou com Gideão. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Jesus. E eu vou ser rápido aqui com vocês. O povo de Israel ficou durante 7 anos, diz o texto, 7 anos sofrendo um jugo. Mas pastor, quem trouxe aquilo sobre eles? Satanás? Não, o próprio Deus. Obrigado, minha irmã. O próprio Deus. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Israel, o povo amado, que Deus declara isso na sua palavra, e de repente Deus trata Israel, levantando os midianitas para oprimir, para vir pesado na vida de Israel. Por quê? Porque Deus sabe como nos tratar. Quem é mamãe aqui? Quem é mãe aqui? Acho que a maioria, né? Papai aqui, eu, pastor Ricardo, ali, nosso irmão. Quando seu filho lhe pede alguma coisa, você faz tudo o que ele quer? Faz? Diga com autoridade, faz? Tá. E quando ele faz aquilo que não é para fazer, você trata ele sempre assim: ô meu amor, por que você fez isso? Você faz assim? Ou você dá uma lapadinha nele? Ou uma lapadona? Você corrige ele da forma que ele tem que ser corrigido. Muitas pessoas ultrapassam, né, irmãos? Porque são seres humanos e eles são guiados por sua carne. Mas nós que temos temor ao Senhor, por mais que a gente queira se agitar, a gente corrige de forma correta, conforme a palavra. Mas o nosso Deus, o grande eu sou, sabe, aquele que é santo, que é trino, que é majestade, que é Deus de poder, que está no nosso meio, Ele sabe nos tratar. Ele fala: André, não. É não, André. É não. É sim, André, vá. O tempo é esse. A hora é essa. É agora. Espera. Não, vai não, espera. Então a gente fica naquela guerra, a carne contra o espírito contra a carne, mas precisamos estar na dependência de Deus e só agirmos quando Ele disser que sim, porque Ele sabe nos tratar. E o pecado nos afasta de Deus, mas a obediência nos atrai à presença do Espírito. A obediência nos faz viver coisas novas que nem pensamos, que nem subiu ao nosso coração, mas nós vivemos porque Ele ama aquele que obedece a Ele. Que nós possamos ser assim, irmãos. Deus, Ele age de uma forma mais ou menos assim: vocês estão desobedecendo? Vocês não querem me obedecer? Vocês não querem andar conforme a minha palavra? Então tá bom, então eu vou tirar a minha mão agora. E eu quero conjecturar que Ele tirou a mão. Irmãos, quando Deus tira a mão, sai de perto. O que acontece? Os midianitas chegavam. O texto diz, irmãos, que eles acabavam. E interessante que o texto diz assim, que quando eles colhiam, eles vinham e roubavam. Olha como o diabo age muitas vezes. Os midianitas aqui é uma representação, uma prefiguração do diabo. Quando está tudo organizado, você já viu alguma coisa assim? Está tudo pronto, você semeia, você ora, você corre e tal, mas você não está vigilante. Você está fazendo tudo do seu jeito, eu estou fazendo tudo do meu jeito, e a gente tá. Daqui a pouco, quando está tudo pronto, que você fala, vai acontecer. Tem até uma musiquinha que faz assim. Por quê? Falta de vigilância. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem gente que vigia pouco e ora muito. Não adianta nada. Observando, são 7 anos. Irmão, 7 anos não são 7 meses que demora para chuchu. Não são 7 dias. 7 anos vivendo debaixo de um jugo.
Alguém chega na tua casa, te rouba e você tem que ficar calado, senão vai morrer. E aí? Mas ainda existe um Deus que governa todas as coisas. Ainda existe um Deus que pode todas as coisas. Ainda existe um Deus que tem o poder sobre tudo e todos. É por isso que nós estamos aqui, mesmo com situações difíceis. Nós estamos na presença de Deus, porque o Espírito dele tem e está conosco no nosso interior, nos condicionando a isso, irmãos. Aleluia. Nós temos um Deus vivo, que reina para todo sempre, e um dia estaremos com ele na eternidade. Irmãos, os filhos de Israel cometeram isso, passaram por isso, mas nós precisamos ver esse exemplo e vigiarmos com isso. Preste bem atenção nessas duas frases. Quando nós perdemos a vista da gravidade do pecado, nós estamos vulneráveis. Quando nós perdemos a vista da gravidade do pecado, nós estamos vulneráveis. E quando nós perdemos essa vista da gravidade do pecado, nós começamos a perder também a ação e o desejo e o brilho do perdão. Tem pessoas que acham que pecado não existe. Tem pessoas que pregam que pecado é coisa do passado. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado. Cuidado, igreja do Senhor. Então a gente precisa rasgar Apocalipse, onde ele fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sozinho nós não conseguimos, mas se submetermos ao Espírito, nós vamos chegar até lá. É condicional, irmãos. A salvação é progressiva. Se parar no meio do caminho, podemos ser roubados. Precisamos estar atentos. Apocalipse 2:5 diz o seguinte, eu quero ler com vocês aqui, se você puder abrir. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ao seu vosso tempo ele vos exalte. Não é no nosso tempo, vosso tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O tempo de Deus é o tempo correto. O tempo de Deus é o tempo estabelecido pelo próprio Deus. O tempo de Deus não tem variações. O tempo de Deus não está em uma parte bipolar. Ah, hoje eu vou abençoar o André, amanhã não. Deus não é bipolar. Deus é verdadeiro, Deus é santo. Deus, ele reina sobre todas as coisas. Deus, ele sempre sabe o que faz. O tempo de Deus é o tempo correto para a nossa vida. Talvez você diga assim, mas está demorando a concretização desse sonho, dessa pessoa, desse esposo que não se converte. Eu recebi uma palavra profética, a Bíblia fala nisso, mas está demorando. Não está demorando. Nós precisamos buscar em Deus confiança, porque no tempo certo as coisas vão acontecer ao nosso favor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Amém, irmãos? Terceira coisa que eu aprendo. Primeira, Deus é um Deus de relacionamento. Segunda, o povo pecou e se arrependeu. Terceira, não adianta semear sem priorizar e valorizar a fonte da semente. Eles semeavam, colhiam, estava tudo pronto, mas saíram da presença. Estavam vulneráveis. Não adianta eu trabalhar, dizer, olha, eu estou aqui em Deus, eu faço para Deus, eu amo a Deus, mas o lugar dele está ocupado. Eu tenho que semear, eu tenho que me dedicar, mas entender que eu estou submisso a Ele, e que é Ele que me orienta. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus é Deus de clareza, e o Espírito Santo vos lembrará.
Não diz o texto, e o Espírito Santo te dará alguma dúvida. Não, ele vai te lembrar. Lembra-te, pois, aonde caísse, arrepende-te. O povo se arrepende, porque o texto diz assim: aleluia. Porque subiram, versículos 6 e 7. Assim Israel empobreceu muito, ou seja, eles roubavam Israel demais, pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta. E aí, irmãos, eu comecei a analisar essa questão. E clamou ao Senhor, e orou ao Senhor, algumas versões vão dizer assim. O que significa isso? E a gente aprende que isso significa se humilhar, se submeter, para que haja direções de Deus em meio à crise. Eu preciso me humilhar diante de Deus, eu preciso me submeter diante de Deus. Sabe quando a gente passa por um processo difícil e a gente quer ajudar a Deus? Será que foi só comigo ou tem alguém que já fez isso? Você fala assim: não, Senhor, mas eu vou fazer só isso, né? Eu acho que só foi eu que fiz isso. Não, Senhor, mas, né? Não, eu vou fazer porque, né, Senhor? Aí fica gaguejando. Eu tenho Deus, né? Eu tenho o Espírito Santo. Aí a gente joga para o Espírito Santo, né? Passa para Ele. A gente quer ajudar Deus. Se humilhar não é fácil. A Bíblia fala que Jesus fez isso. A kenoses, ele se esvaziou. Perdeu todos os atributos de Deus? Não, mas não usou. Ele se esvaziou e se humilhou. Se humilhou de uma forma que passou por morte de cruz, sem dever nada, mas para a glorificação do Pai. Se humilhar é fácil? Não, mas é necessário. É necessário, irmãos, porque nós queremos a bênção, mas não queremos literalmente a comunhão com o Deus da bênção. A bênção é boa? É, mas o Deus da bênção é melhor. O casamento é bênção? É, mas sem o Deus da bênção, não é bênção o casamento. O emprego é bom? É, mas sem o Deus da bênção, o emprego vai ser maldição, se a gente não vigiar, ou qualquer outra coisa. Porque a gente quer mudar os valores, negociar com Deus. Já conheceu pessoas assim? Querer barganhar com Deus? Não, não é barganha não, eu vou fazer aqui um revestré, um terra, né? Eu sou do manto, né? Que dizem, ele juntou os pés, né? E aí tenta barganhar com Deus. Com o Senhor Jesus não é assim. Com o Senhor Jesus eu me submeto, eu me humilho, eu me rendo. E Ele fala: eu te amo, eu te amo, eu vou te surpreender, eu vou mudar a sua história. A minha palavra tem poder para isso. Se submeta à minha vontade, ande na minha presença, ser fiel até a morte. Anda, é difícil, mas o meu Espírito te conduz. É difícil, mas eu te dou graça. A minha graça te baixa, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente esquece que existe uma graça sobre nós. É a graça que faz você acordar, é a graça que faz você perdoar, é a graça que faz você crer, é a graça que te condiciona a esperar por uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eles oraram. Diga assim: eles oraram. Diga assim: eles se humilharam. Eles reconheceram o senhorio do Deus eterno. Aleluia. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Por quê, pastor? Tem gente que diz assim: eu não sou papagaio de pirata, pastor. Mas quando você repete uma frase, você tem facilidade de memorizar ela. Então diga assim comigo, por favor: eu preciso valorizar o que Cristo me deu. Você pode olhar para alguém e dizer assim: você precisa valorizar
o que Cristo te deu. Como, pastor? Como? Irmãos, o texto fala que Gideão estava onde? Diga assim, no lagar. Lagar local, um espaço, um tanque, para ser pisada a uva e feito vinho. Mas ele estava fazendo o que no lagar que o texto diz? Ele estava malhando trigo. E o que é que a gente aprende com isso nessa questão de valorização? Entenda uma coisa. Gideão tinha família. Gideão estava passando por um processo de pressão psicológica também, porque não é fácil alguém vir e roubar, alguém vir e matar, alguém vir e acabar com as coisas, alguém vir e fazer você chorar sempre com a tua família. E o que é que tem a ver valorização? Gideão estava no lagar malhando trigo. O que é isso, pastor? Ele não desistiu. Ele estava usando a inteligência que Deus deu para ele. Ele estava buscando suprimento para a sua casa. Ele estava trabalhando. Ele estava se colocando, mesmo com toda aquela condição ao redor dele, difícil, mas ele não desistiu, porque ele tinha no coração dele, a gente pode ver isso claramente no texto, uma responsabilidade com a sua casa. E é assim que temos que ser. O que é que você está vivendo que é difícil? Talvez seja muito difícil, mas você não pode desistir. O médico disse que é só até aí, mas você não pode desistir. Ah, o esposo disse isso, a esposa disse aquilo, mas você não pode desistir. Você tem que valorizar o que Deus deu para você, e saber que Deus é Deus de perto e Deus de longe, e saber que Deus é Deus que está com você nos desertos, mas que também leva para o deserto para nos tratar e nos fortalecer para um tempo novo, para o louvor da glória dele. Não veja Jesus apenas como um Deus realizador e cumpridor de promessas. Não, Ele nos trata como nós temos que ser tratados, porque Ele nos ama. Eita, amor incondicional. Eu te amo não porque você tem olhos azuis ou ganha bem. Eu te amo mesmo você sendo usuário de crack, porque eu posso fazer milagre na sua vida. E eu não faço acepção de pessoas. É essa concepção que Jesus tem de mim e de você, do ser humano que Ele criou. Eu preciso valorizar o que Cristo me deu. Interessante. Capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Outra coisa que eu aprendo aqui também, irmãos. Eu preciso ter iniciativa. Está todo mundo falando o contrário, mas eu não posso aceitar esse contrário se a palavra me mostra uma realidade. Quem anda conforme a palavra, quem anda conforme a direção de Deus, anda na contramão do sistema. Não se junta para fazer motim. Não se envolve com quem não edifica a sua vida. Não dá conselho que não edifica a sua vida. Não abre o seu coração para aquilo que vem como mal, aparentemente é bom, mas é mal, e traz enfermidade, traz peso, traz divisão, traz dissensão. Não! Eu preciso entender uma coisa: a ter iniciativa, porque Cristo teve uma iniciativa por mim na cruz. Ele se entregou por mim e por você. Ele poderia dizer ali no Getsêmani: não vou passar. Mas a Bíblia diz que Ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. A Bíblia nos ensina que Ele é antes de todas as coisas, porque Ele é só Jesus no ventre de Maria. Mas antes do ventre de Maria, Ele é o Logos, Ele é a palavra. Labassuriandarabacá, Ele é a palavra. Ele é o Logos. Ele é a vida. Ele está em sincronia com o Espírito e com Deus Pai. Ele também é Deus.
Precisamos ter iniciativas. Às vezes vão nos custar. Às vezes a gente vai pensar que é errado, mas se a palavra mostra para a gente que sim, temos que crer. Tenho quantos minutos, pastor? É ruim sem relógio. Irmãos, Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Mesmo em meio a toda a crise que estamos vivendo aqui no Brasil, ou crises piores que virão, nós somos a igreja de Cristo. Podem acabar com o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito pertencem ao Deus eterno. E a igreja aqui na terra, ela tem autoridade, porque ela não é igreja banal, ela é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, a futura esposa do Cordeiro. Precisamos entender que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o que eu aprendo com isso, olhando para Gideão? O que eu faço? Preste atenção nessa pergunta. O que eu faço? O que você faz? Tem feito o que para glorificar o nome do Senhor? Pare um pouquinho e analise. Confronte-se a si mesmo. Não se cobre, se confronte. A gente tem um senso de julgar, né? Mas agora vamos olhar para dentro de nós. O que nós fazemos tem glorificado a Deus em quê? Os nossos sonhos vão glorificar a Deus em quê? Os projetos que nós temos vão glorificar a Deus em quê? Gideão, ele começa a ser, de uma forma assim, falando de uma forma pejorativa: mas eu sou o menor da casa do meu pai. Oh Deus, o Senhor não tem visto não, Senhor, tudo que tem acontecido conosco? Porque no tempo, né, dos meus pais foi assim. E a gente começa a entender o que, irmãos? Quando ele começa a declarar isso, que se Deus não age quando eu quero, sobre a minha necessidade, o que eu escuto de Deus é só história. Se Deus não age sobre a minha necessidade, na minha necessidade, no que eu preciso, e Ele pode agir, muitas vezes para muitos é só história, os testemunhos. Mas Deus não é Deus só de história. Deus é Deus que cumpre, realiza história, cumpre sonhos, muda corações, renova forças, nos dá condição de perdoar, nos dá condições de amar, nos dá direções em meio às crises ou à crise. Gideão teve direção de Deus em meio à crise, e ele nem estava entendendo isso, porque uma mente que começa a ter iniciativas para glorificar a Deus, está recebendo direções de Deus em meio à crise, malhando o trigo no lagar, malhando e observando, malhando e observando. O que é que a gente aprende com isso? Eu estou crendo, mas eu estou agindo. Eu estou crendo, mas eu não posso parar. Eu não vou ser aquele tipo de crente que eu tenho que fazer. Não. Eu faço, mas busco em Deus fazer com coerência. Eu faço, mas eu busco em Deus fazer com sabedoria. Mas eu não paro, porque existe algo de Deus na minha vida e através da minha vida para ser feito. E eu sou peça fundamental. Erga sua mão comigo em nome de Jesus e diga assim: eu sou, porque o Senhor me fez uma peça de estratégia para o nome dele ser glorificado. Foi através de Gideão, irmãos. Foi através dele. Deus procura, olha o que é que o texto fala: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura quem tem técnicas ou conhecimentos profundos, não. Deus procura adoradores. E se eu sou adorador, eu busco fazer o melhor, eu vou estudar, eu corro atrás, eu me especializo, eu vou correndo aquilo que eu não posso, Deus me condiciona, mas Deus procura adoradores. Quem nós somos diante de Deus?
Deus não nos olha, Deus não nos olha como nós nos olhamos. Gideão falou: eu sou menor da casa do meu pai. Varão valoroso, igual Sara. Você vai ter um filho? Eu vou ter um filho. Não é assim que é conosco? Vai nessa tua força. Na minha força? Deixa eu perguntar aqui para a igreja do Senhor: quem é a nossa força? Quem é a nossa força? Então Deus estava dizendo assim: vai na minha força, Gideão. Na sua você não vai conseguir não, viu? Ah, mas eu estudei. Mas você pode tropeçar. Mas aqueles que andam na luz, eita, escuta. Aqueles que andam na luz, lá e comaná. Fica difícil de tropeçar, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra que Deus enviou através do anjo para Gideão trouxe um start. Pá! Você para de olhar para si, sendo um coitadinho, e você começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Ei, pare de olhar para você. Eu tenho que parar de olhar para mim. Para de olhar para suas limitações. Para de olhar para suas fraquezas. Para de olhar para aquilo que te rouba. Para de olhar para aquilo que Satanás mostra para você. Olhe para Cristo. Se derrame diante de Cristo. Busque a presença de Cristo. Se fortaleça em Cristo. Ame o Senhor acima de tudo. Se derrame diante do Senhor acima de tudo. E Ele concederá o desejo do seu coração. Mas pastor, eu não consigo mais crer. Sua fé pode ser muito pequena, mas Deus é aquele que acrescenta fé em você e em mim. Mas pastor, o senhor não sabe como está a minha vida, mas o Senhor Jesus conhece. Mas o Senhor está tão difícil. Tá, mas você vai até o final. Por quê, pastor André? Porque o teu guarda não cochila e nem dorme. O nome dele é Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Sabaó. Ei, cantarabaláço. É Ele que nos condiciona, irmãos. É Ele que nos faz andar com os pés no chão, com o olho nas situações difíceis, mas com o coração nele, dizendo: está até difícil, está difícil, dói, parece que é impossível, olha as circunstâncias, mas o meu coração está nele. Meu coração está em ti, Senhor. Meu coração está no Senhor. E o que é que significa coração? Vida. A sua vida está em Deus. Eu encerro essa palavra dizendo para mim e para você: eu preciso entender que Deus não me vê como eu penso, nem como os homens me veem. Mas quando Ele me vê, quando Ele vê a mim, Ele vê o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A ótica de Deus não tem sombras nem variações. A ótica de Deus, ela é clara. A ótica de Deus vê o que está dentro de mim. Ele observa o meu interior. Homem valoroso, mulher valorosa, jovem valoroso, vai nessa tua força. Quem recebe direções de Deus em meio à crise, não esquece algo fundamental. Olha a sua Bíblia, por favor. Capítulo 7, versículo 15. Quem recebe direções de Deus em meio à crise, não esquece algo fundamental. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho que teve e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos, nas vossas mãos. Quer vencer? É mais que vencedor? Coloque em prática algo que você tem, e ninguém faz igual a você. Adore. Adore. Pastor, adorar é ficar cantando 24 horas? Não.
Quando eu obedeço, eu adoro. Quando é para dizer um não e tem que ser dito não, eu adoro. Quando eu obedeço e sou fiel, eu adoro. Quando eu ajudo, eu adoro. Quando precisam que eu ore e eu oro, mesmo sem precisarem, eu adoro. Quando eu choro com um irmão meu, eu adoro. Quando eu perdoo, eu adoro. Eu adoro. Se você quer vencer, se nós queremos vencer, precisamos colocar em prática o nosso estilo de vida, que é adoração. Não só aqui, em todo lugar. Olhe para cá, escolha uma pessoa e repita essa frase comigo no nome de Jesus. Escolha essa pessoa. Não desista. Mesmo no lagar, vem provisão de Deus para você, para a sua família, para o teu ministério, para os teus sonhos. Deus não te vê como eu te vejo, como o homem te vê. Deus, Ele te vê como alguém lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Você receberá direções de Deus em meio à crise, se você estiver em Cristo. Aleluia! 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 Em Cristo nós temos direção para qualquer crise. Deus seja glorificado. Aleluia!